ar, está no ar. Uau da rotação. Na 107.3 em FM. 107.3 Alta Rotação. Hoje recebemos no programa Vladimir Russo, é mestre em Educação Ambiental pela Universidade de Rondes, na África do Sul. Possui então formação profissional e experiência na área de jornalismo ambiental, educação ambiental e consultoria ambiental. Atualmente exerce cumulativamente as funções de diretor técnico de empresa de consultoria ambiental Holísticos e de diretor executivo da ONG. Hoje o tema central é a preservação da biodiversidade angolana. Boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde e muito obrigada pelo convite. Muito bem, e começamos já por saber o que é a biodiversidade. Por favor, fale bem mais perto do microfone, sinta-se à vontade. A biodiversidade, na realidade, é uma junção de duas palavras. Diversidade biológica. E, portanto, formou-se uma palavra e nada mais, nada menos do que a diversidade biológica que existe no planeta Terra, seja biodiversidade de espécies, biodiversidade entre espécies e biodiversidade de ecossistemas. Quando falamos da biodiversidade de espécies, estamos a falar da flora, da fauna, dos animais, as plantas. Entre essas espécies há outras espécies e há também o habitat onde essas espécies vivem. Portanto, se falarmos, por exemplo, de uma espécie importante que é a palanca negra gigante, que existe na mata de Miombo, por exemplo. Se falarmos de uma outra espécie que é o gorila, que existe na floresta de Mayombe. Então, é essa diversidade de espécies que existem no planeta Terra. Muito bem, muito bem. Vladimir, como está constituída a biodiversidade em Angola? Bom, Angola é um dos países mais, como se diz agora um verbo, mais biodiversos do continente africano. Na realidade é o segundo país. O primeiro país com maior diversidade biológica é a nossa vizinha República Democrática do Congo, e Angola é o segundo país que tem, por exemplo, em termos de plantas, nós temos entre 5 a 8 mil plantas. Temos tantas plantas que ainda não conseguimos catalogar tudo, e com os trabalhos de investigação que são feitos são identificadas outras plantas, outras espécies da flora, sejam plantas, sejam árvores. A árvore mais conhecida em Angola é sem dúvida o imbondeiro, não é? Mas existem outras espécies. Portanto, nós temos esta riqueza florística, como a gente diz, bastante diversificada. Depois, do ponto de vista da fauna, nós também somos muito diversos, temos muita biodiversidade. Em termos de número de espécies, não necessariamente em termos de quantidade do número de indivíduos de cada espécie, porque isso poderemos falar um pouco mais à frente, que é a questão da caça furtiva, que vai reduzindo a nossa capacidade, as nossas espécies. Mas, em termos de diversidade, nós temos perto de 1000 aves, por exemplo. Não, há muito poucos países no mundo que têm essa diversidade muito grande. Temos, do ponto de vista dos nossos ecossistemas, nós saímos de uma floresta densa, que é a floresta de Mayombe, por exemplo, vamos passando por uma zona de escarpas, zonas de savana, zonas úmidas, até chegar ao deserto do Namíbia. Então temos uma diversidade muito grande e há muito poucos países no mundo que têm essa capacidade de ter tanta diversidade de fauna, de flora e de ecossistemas. Estamos a falar Angola como o segundo país a nível do mundo? A nível da África. A nível da África. Muito bem, muito bem. Muito bem, tocou aqui num ponto super pertinente e nós queremos saber então em Angola quais são as zonas de maior biodiversidade. Bom, toda essa biodiversidade está em nichos ecológicos, em áreas significativas, áreas importantes, áreas que têm características diferentes, né? Dizer, por exemplo, que há pouca biodiversidade no Namíbia porque é um deserto não é verdadeiro, porque a biodiversidade que existe é uma biodiversidade adaptada às condições do deserto. Portanto, nós no Namíbia temos rica biodiversidade, particularmente do ponto de vista de répteis. Se formos para as principais áreas de conservação que existem no país, as áreas de conservação ambiental, iremos destacar a Floresta de Mayombe, o Parque Nacional de Mayombe, onde nós temos chimpanzés, gorilas e elefantes, para além de um conjunto de outras espécies, répteis, anfíbios, mamíferos, aves, etc. Mas a riqueza daquele parque, aliás, digamos, o logo do parque é a existência do gorila. Se formos à província de Malange, não podemos deixar de falar da palanca negra gigante, okay? Que é o símbolo da nossa seleção, o símbolo da biodiversidade angolana. Se formos, por exemplo, mais para o Namíbia, temos o Guelengue do deserto, o Oryx,
que é uma espécie muito significativa. Nós na Kisama tivemos, ou temos como digamos, a espécie mais emblemática, apesar de ter números bastante reduzidos, é a pacaça. Portanto, depende do bioma ou do ecossistema onde nós temos. Temos áreas marinhas com importância de biodiversidade, temos áreas de importância devido à existência de aves, por exemplo. Portanto, todas as províncias têm uma riqueza muito grande em termos de áreas de conservação e de biodiversidade. Muito bem, muito bem. Vladimir tocou num ponto bastante importante e eu gostaria de saber que ameaças podem comprometer a biodiversidade angolana. Olha, a principal ameaça, nós temos dois tipos de ameaças. Temos aquelas que são, digamos, naturais e aquelas que são induzidas pelos seres humanos. As naturais é aquilo que se fala muito em relação às alterações climáticas, a subida de temperatura, poderá afetar algumas espécies, digamos, se houver perda de habitat devido exatamente às questões de alterações climáticas. Por vezes já há fogos, mas os fogos, na maior parte dos casos em Angola, são induzidos pelo homem. Portanto, há algumas causas naturais, mas a principal causa é, de facto, o homem. Muito bem. Através da caça furtiva, que acontece muitas das vezes para as pessoas se alimentarem, mas também para alimentarem o mercado de caça como negócio, para a exportação de artefactos de caça, aquilo que a gente diz, os cornos do rinoceronte, os dentes de marfim, as escamas dos pangolins, as barbatanas dos tubarões, enfim. Digamos que o homem é o principal predador e no nosso país é aquele que causa impacto direto, quer através da caça, ou indireto, através da realização de atividades que podem poluir o meio onde esses animais vivem, o corte da floresta, por exemplo, a pesca, a sobrepesca, a pesca acidental, que acaba por matar tartarugas, por exemplo. Portanto, digamos que o principal predador, e não é só em Angola, é comum a nível de todo o mundo, é o ser humano. Muito bem, muito bem. Falou sobre a caça e também é um dos factores que leva então à extinção de algumas espécies a nível de Angola. Quais são algumas espécies a nível de Angola que está então em extinção? Portanto, nós temos espécies extintas e temos espécies em vias de extinção. Portanto, as extintas são aquelas que já existiram e que agora nós não encontramos no ambiente natural. Um exemplo? O rinoceronte preto. Okay. Por exemplo, nós tivemos o rinoceronte preto em Angola, neste momento não existem. A girafa de Angola. Tínhamos girafas, que é a Cameleopardes angolensis, que é uma espécie de Angola. Essa espécie já não existe. São espécies que estão extintas, não na natureza, mas extintas no território angolano. As de via de extinção, via de extinção. Via de extinção, a palanca negra gigante é uma delas. Portanto, nós temos neste momento cerca de 300 palancas, portanto é um número muito reduzido. Os elefantes de floresta, importa realçar que, mais uma vez, Angola é abençoada, é um dos poucos países que tem as duas espécies, elefantes de floresta e elefantes de savana, excluindo o elefante asiático, que nós cá não temos. Não é? Mas os elefantes de floresta têm uma população muito reduzida, também está ameaçada de extinção. Algumas espécies de tartarugas, por exemplo, a tartaruga gigante, chamada tartaruga de couro, a quitabanga, como nós chamamos em Quimbundo, está também em vias de extinção. Portanto, existe neste momento uma lista produzida pelo Ministério do Ambiente, uma lista de 2018 que está a ser atualizada, que contém um conjunto de animais que estão extintos, que estão em vias de extinção ou que são vulneráveis, que isto é, não estão em vias de extinção, mas se nós nada fizermos poderão atingir esse estatuto. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora 15h46, uma conversa agradável na segunda temporada da rubrica Ecomovimento. Pois é, nós continuamos desse lado, também convidamos o caro ouvinte, se tiver alguma pergunta a fazer, já sabe, pode sim enviar a sua mensagem para nós no 944-770100, 944-770100. Vladimir, gostaria de saber que medidas podemos efetivamente tomar para a preservação da biodiversidade em Angola. Bom, a principal medida é que tentar, pelo menos, proteger aquelas espécies que estão dentro das áreas de conservação. Nós temos aproximadamente cerca de 17 áreas de conservação no nosso país, distribuídas por várias províncias. Certo é que há províncias que não têm áreas de conservação, mas têm áreas importantes para a conservação. Então, a principal meta será isso, será evitar que haja destruição e morte da biodiversidade dentro das áreas de conservação. Isso faz com maior fiscalização, um melhor patrulhamento, um maior acompanhamento. Por outro lado,
a sensibilização, o que estamos a fazer aqui neste programa, falar um pouco da importância dessas espécies e alertar as pessoas para que não possam, de facto, ou que não devam matar a biodiversidade, destruir a biodiversidade. Às vezes é um simples acto de deitarmos o plástico na rua que leva à morte da biodiversidade. Por exemplo, os sacos de plástico são muitas vezes confundidos pelas tartarugas como alimento, porque há tartarugas que se alimentam de medusas, de alforrecas, e o saco de plástico no fundo do mar parece uma alforreca. E a tartaruga que se alimenta de alforrecas, ao ir alimentar-se do saco de plástico, acaba por morrer sufocada. Temos casos de aves, acontece também muito com aves que acabam por ficar sufocadas com o saco de plástico. Então, não é só essa questão da educação e de sensibilizar as pessoas, não é apenas para aquelas pessoas que vivem fora das cidades e que vivem próximo da natureza e que têm um impacto maior do ponto de vista daquilo que é a caça furtiva, mas também aquelas pessoas que estão em ambientes urbanos e periurbanos e que poluem e que com essa poluição podem afetar, quer através do plástico, quer através dos óleos e lubrificantes, por exemplo, das viaturas, quer através de uma simples queimada, que pode parecer simples, mas que acaba por devorar hectares de terra e, com isso, as espécies que existem nessas áreas. Muito bem, conhecemos 3 dimensões da biodiversidade e é importante esclarecer aos nossos ouvintes quais são estas 3 dimensões. Portanto, a dimensão principal é das espécies, ok? Há milhões de espécies a nível de todo o mundo e, como disse, Angola tem um largo milhar de espécies de fauna e de flora. Depois é a diversidade entre espécies, porque uma coisa é uma espécie, por exemplo, nós temos várias espécies de palanca negra. A nossa palanca negra gigante é uma subespécie, portanto é a diversidade das espécies. Espécies que, ao analisarmos, são do mesmo grupo, mas são espécies diferentes. E a terceira dimensão, que é dos ecossistemas, que é os locais, é a casa das espécies, digamos assim, para ser mais fácil, onde as espécies vivem. Os chamados ecossistemas são uma das dimensões mais importantes. Normalmente, nós falamos sempre da proteção das espécies, porque fica mais fácil dizer estou a proteger os elefantes, a tartaruga, o manatim, a andua, do que dizer estou a proteger a floresta de Mayombe, ou a floresta de Miombo, ou a floresta tropical. Mas, na realidade, nós só podemos proteger as espécies se as suas casas, se os seus ecossistemas forem protegidos. Boas. Muito bem, muito bem. Vladimir, sei que também faz parte da Fundação Kisama, onde desenvolve a função da educação ambiental. Qual é o balanço que faz? Atualmente ainda conseguimos notar muito abate ilegal. O que é que vocês têm feito para controlar esta situação? Bom, a Fundação Kisama dedica-se essencialmente em 2 áreas. Uma é de proteção da biodiversidade e trabalhamos com espécies-chave, espécies importantes em vias de extinção, nomeadamente os elefantes da floresta, as tartarugas marinhas e a palanca negra gigante, e vamos procurando projetos de outras espécies. A outra área que nós trabalhamos é a área de educação ambiental, a produção de materiais, de manuais, de livros infantis. Por exemplo, temos um projeto denominado Histórias para Conservar, que é conservar as histórias antigas, mas também conservar as espécies, é um trocadilho que a gente utiliza e que é utilizado para educar, particularmente os mais novos. É um livro dedicado ao ensino primário, principalmente, mas que também é usado por professores do ensino secundário, onde falamos dessas espécies que mencionei, mas outras espécies que talvez não são muito conhecidas, como é o caso do manatim. Muito pouca gente conhece o manatim, como é o caso da chita, por exemplo, o caso da andua de crista vermelha, que é a nossa ave nacional. Então, utilizamos esses livros infantis e outras publicações para sensibilizar, para treinar, para que haja uma legião de conservadores, uma legião de pessoas que, para além das pessoas da Fundação Kisama e de outras organizações, sejam verdadeiros soldados da natureza. Então, fazemos esses projetos de investigação e conservação, mas, ao mesmo tempo, temos esta preocupação de poder educar e sensibilizar desde os mais pequeninos até os mais adultos. Vamos olhar novamente para um fator de risco, a questão da exploração de petróleo na região do delta do Okavango. É um fator de risco para a biodiversidade na região? Sim, tanto, vamos ver, o delta do Okavango é um delta, é uma área extremamente importante a nível do Botsuana, que vive do turismo e que alberga muitas espécies. E se de facto for feita uma exploração de petróleo como está previsto,
poderá ter um impacto negativo sobre as espécies e sobre aquele ecossistema. Eu digo poderá porque depende da forma como é que é feita e normalmente quando há os derrames é que de facto há um impacto significativo nessas áreas. E portanto a exploração de petróleo e gás, a exploração mineira, a exploração agrícola, portanto todo esse tipo de atividade tem um impacto sobre o ambiente, tem um impacto sobre a natureza. A forma como ela é feita e as medidas que são desenvolvidas podem ajudar a reduzir esse impacto. Então, é sempre um fator de risco. Uma atividade de mineração é um fator de risco que está dependente, digamos, das formas como são geridos os riscos, mas também dos riscos não planificados. É como a gente diz conduzir. Se alguém estiver a conduzir de forma adequada, o risco que essa pessoa tem para os restantes utilizadores da via, sejam carros como pessoas, é reduzido. Mas se alguém estiver alcoolizado, a conduzir em alta velocidade, não cumprir com as normas, poderá ter um impacto, tem um risco maior. Então, digamos que na natureza as coisas acontecem assim. É preciso perceber os riscos e gerir os riscos com base em planos de gestão ambiental. Muito bem, muito bem. Vladimir, estamos a viver o 5º mês do ano 2024. Quais são os projetos futuros que a Fundação Kisama tem para a população? Bom, para além de continuarmos, de facto, com os projetos que temos, iniciamos agora em março um boletim informativo, algo que a Fundação Kisama utiliza, como vocês aqui na rádio, as redes sociais, mas demos início a um boletim informativo para falar das nossas atividades e de datas ambientais importantes. Por exemplo, nós celebramos o 22 de maio, que é o Dia Mundial da Biodiversidade. Portanto, poder passar essa informação de datas, de projetos, de iniciativas para outras pessoas. Outro projeto importante tem a ver com a questão da formação e capacitação. Nós temos um programa de estágio que está sempre a evoluir, está sempre a melhorar. Neste momento já tivemos, é um programa que existe desde 2018, mas sempre com inovações. Este programa agora já admite pessoas de outras províncias, porque já é possível fazer de forma virtual, por exemplo, e focando naquilo que as pessoas gostam de fazer. Claro, sempre associado às questões ambientais, mas aquilo que as pessoas gostam de fazer. Agora, em julho, vamos fazer uma campanha de imobilização e colocação de coleiras na Palanca Negra Gigante. Nós, a cada 2, 3 anos, fazemos este tipo de operação para fazer um censo, para fazer um apoio veterinário, para perceber como é que está o estado da palanca. Portanto, vamos fazer esta atividade em julho e estamos a preparar também uma pequena conferência sobre as questões ambientais, principalmente relacionadas com a área da biodiversidade, da gestão das áreas de conservação. E depois destes livros que eu mencionei, dos livros infanto-juvenis que temos da coleção Histórias para Conservar, neste momento temos 8 títulos. A nossa intenção é, entre 2024 e 2025, produzir 2 novos títulos. Um sobre o mabeco, chamado Cão Selvagem, e outro sobre uma fuma, que é uma rã que existe na província do Cunene. Estão a trabalhar de forma independente ou já tem algum patrocinador para a realização destes projetos? Não, nós temos sempre que procurar apoios. Portanto, quando todos os projetos que nós desenvolvemos são sempre com algum apoio de parceiros, fazemos candidaturas para apoios nacionais e internacionais, portanto, e vamos tentando, à medida do possível, implementar os projetos. Portanto, a nossa expansão em termos de projetos depende sempre da existência de apoios. Não havendo apoios, nós não podemos expandir, não só por causa do trabalho de campo que é feito, e o nosso trabalho não é em Luanda, a maior parte do trabalho é em outras províncias, mas também os recursos humanos que são assalariados e que precisam de ter condições de trabalho. Então temos muitas parcerias, algumas nacionais, muitas internacionais, que permitem que a gente possa continuar a fazer investigação e sensibilização ambiental. Muito bem, muito bem. São agora 15h56 e você que está do outro lado, será que você conseguiu ouvir mais, conseguiu aprender sobre a biodiversidade angolana? E claramente que você é o nosso ouvinte especial e nesta primeira edição nós conseguimos então, eu no caso, consegui já aprender sobre este assunto, Osvaldo. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, 15h56, uma conversa agradável com o nosso primeiro convidado na segunda temporada da rubrica Ecomovimento. É o Vladimir Russo, ele que é mestre de Educação Ambiental pela Universidade Roster de África do Sul. Ele que também é profissional, tem a experiência do jornalismo ambiental e educação ambiental. Bem, mais uma vez, Vladimir, muito obrigado pela sua vinda à rádio.
Muito obrigado Aproveito o pelo momento convite. para deixar beijinhos e abraços, breves considerações. Se tiver alguma coisa que não perguntamos, esteja à vontade. Não, é agradecer o convite. É sempre importante utilizarmos os meios de comunicação social e a rádio, que chega muito longe, para podermos falar destas matérias que são interessantes e deixar aqui uma mensagem às pessoas que acompanham este movimento, que por vezes dizem, eu não posso fazer nada, eu não sei o que fazer. Antes de mais, as pessoas, se não estragarem, já ajudam. Se não partirem uma planta, se não atirarem o lixo para o chão, se apagarem as luzes quando não estão a necessitar, se pouparem água, se fizerem um consumo adequado, sustentável, já estão a ajudar. Mas aqueles que quiserem fazer um pouco mais, quiserem ser voluntários, quiserem participar em ações, podem contactar a Fundação Kisama. Nós temos uma página da internet, no Facebook, no Instagram, podem juntar-se a nós, porque se formos, quanto maior for o número de pessoas interessadas, maior será o nosso alcance em termos de proteção da biodiversidade. É importante lembrar que nós só temos uma casa, que é o planeta Terra, e que, portanto, temos que cuidar deste planeta, desta casa, como se estivéssemos a cuidar da nossa própria casa. E se todos fizermos isso, poderemos, de certa medida, reduzir o impacto que temos sobre o ambiente. Mas, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Muito bem. Sr. Russo, muito obrigada mais uma vez. Continuação de uma ótima tarde e feliz Dia da Família. Igualmente para vocês. Está no ar. O Walter da Santa na 107.3 em FM. 107.3 Alta Rotação.